Direto da redação. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, já enviou à LERJ um projeto de lei, uma norma, que define regras assim, muito claras para abordagens de motoristas e de carros em blitz. E define papel ali do que é o agente de trânsito, a Guarda Civil Municipal, a polícia militar, em que circunstância a polícia deve atuar nessas blitz. E o objetivo dessa norma é evitar abusos que têm ocorrido aí por meio dessa indústria de reboques, as máfias dos reboques que se estabeleceram em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. O Portal Viu traz uma reportagem aqui mostrando como é que vai funcionar. Essa reportagem ela é intitulada, você confere aí na tela, que é o chamado Estatuto, que explica e detalha o que é o Estatuto, chamado Estatuto das Blitzes, que é a nova lei que vai disciplinar essas abordagens. E segundo o governador em exercício, Rodrigo Bacelar, ela quer proteger os motoristas do estado do Rio de Janeiro e pessoas que até utilizam o carro ou moto para trabalhar, e ali uma distinção, para que as blitzes vá focalizar e vai ter como alvo a delinquência no trânsito. Os delinquentes, veículos irregulares, essas motos barulhentas, as motos utilizadas em assaltos, esse tem que ser o foco das blitz. Não é pegar carro de aposentado, moto de trabalhador. É isso que faz aqui a lei. Eu vou dar uma lida aqui no que diz a reportagem do Portal Viu, que é a reportagem da agência Fonte Exclusiva. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, anunciou a implementação do Estatuto das Blitzes, um conjunto de normas que promete revolucionar a forma como são realizadas as operações de fiscalização de trânsito no estado. A medida originada da indicação legislativa número 198/2023, proposta pelos deputados Alan Lopes, Felipe Poubel e Rodrigo Amorim, visa disciplinar a atuação dos agentes de trânsito, combater a delinquência nas vias públicas e, ao mesmo tempo, proteger os trabalhadores que utilizam veículos para o seu sustento. E o que diz aqui, eu vou transcrever uma frase aqui, o que diz o Rodrigo Bacelar. Abre aspas, o Estatuto vai disciplinar a atuação dos agentes de trânsito no sentido de combater a delinquência no trânsito e preservar os trabalhadores que usam veículos para o sustento. Fecha aspas. Então essa aqui é uma afirmação de Rodrigo Bacelar. Ele falou isso durante o anúncio da medida que foi enviada para votação na LERJ. E entre as principais inovações do Estatuto, segundo o Rodrigo, está a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos agentes durante as operações. Todos terão que ter câmeras para filmar o momento da abordagem. E segundo ele, isso vai garantir maior transparência nessas abordagens. E outro fator aqui também importante, as blitz deverão ser precedidas de uma ordem de serviço específica. Vai poder o cara chegar ali, colocar um monte de equipamento e começar a realizar a blitz aleatoriamente. Não. Tem que ter ordem de serviço. E é específica. Vai ter que ter o nome completo, a matrícula do agente responsável, a data, a hora e o local preciso também da realização das blitz. E o texto também estabelece que as operações devem ser claramente sinalizadas, com tendas identificadas com o brasão do órgão competente e cópia da ordem de serviço afixada em local visível. E fica também vedada a instalação de blitz em horários e vias de maior fluxo, salvo em caso imperativo de segurança pública ou relevante interesse coletivo devidamente fundamentado. Um horário de fluxo, o cara está voltando para casa, horário de rush, vai lá e estabeleceu ali uma blitz, provoca aquele engarrafamento quilométrico infernal e apreende de carro, sobe carro, vai para depósito. Então essa história aí agora, ela muda um pouco de figura. Vai ser bem assim não, tá? E outra coisa aqui também que toca no bolso do consumidor, do proprietário. O pagamento de débitos no local e limites para remoções. O Estatuto vai também disciplinar isto. Uma das medidas mais inovadoras nesse Estatuto é a que obriga os agentes a dispor de mecanismos eletrônicos portáteis e Pix, maquininha de cartão de crédito ou Pix, para permitir o pagamento imediato de débitos relacionados a licenciamento anual IPVA.
Olha, seu carro está preso porque você está devendo IPVA. Não vai precisar levar para depósito público, ficar lá pagando diária para tirar, não. Tem a maquininha ali, o cara tem para pagar, não, vou parcelar, vou pagar aqui, olha, o débito aqui. Não, eu vou fazer um Pix aqui. Solta o carro, não vai embarcar em caminhão para entregar a máfia do reboque, não. E a regularização desses respectivos débitos financeiros garantirá a imediata liberação do veículo. Não poderá ser removida para depósito. Pagou, leva. Acabou. E o estatuto também impõe limites claros para a remoção dos carros, tá? Os carros deverão ser levados apenas para depósito no mesmo município onde ocorreu a abordagem. E na ausência, se o município não tiver esses depósitos, para o mais próximo, respeitando o limite máximo de 50 km. Acima disso não pode levar. Caso não haja depósito nesse perímetro, o carro deve ser liberado, o carro ou a moto, com notificação para o cumprimento posterior das exigências. E outra medida também considerada aqui de proteção ao cidadão é o estabelecimento de um teto para a cobrança de multas e outros débitos, que são relacionados à remoção e diária do veículo, que não poderá exceder 10% do valor do veículo segundo a tabela FIPE. Não pode exceder 10% desse valor. Aí outra coisa também interessante aqui que o estatuto ele faz é uma distinção entre o que é blitz de segurança e fiscalização de trânsito. Atenção para esse tópico aqui. O estatuto ele define uma clara distinção entre o que é blitz de segurança pública, que pode ser realizado pela Polícia Militar, e a fiscalização de trânsito, que é uma prerrogativa dos agentes de trânsito. Então a Polícia Militar chegar ali e ficar parando o carro para prender, fazer blitz, não. Não é atribuição da polícia. Se for uma blitz de segurança pública para procurar droga, para prender arma, aí é atribuição da Polícia Militar. E a blitz, para verificar se o veículo tem ilegalidade, se ele está ilegal, se ele não está pagando IPVA, aí é com agente de trânsito, não é com polícia, não é com polícia militar. E segundo o texto, é vedado a polícia efetuar blitz que se destine exclusivamente à inspeção veicular. É uma prerrogativa exclusiva dos agentes do DETRAN. Atenção, uma prerrogativa exclusiva de agentes do DETRAN. E essas blitz de segurança pública podem ser repressivas, com o intuito específico de combater um crime. E também preventivas, para evitar o cometimento de crimes. Ou educativas para orientar os condutores. Olha, não faça isso, vai por aqui. Esse é o que define, é o objetivo de uma blitz. Já a fiscalização de trânsito destina-se a verificar as infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e organizar o fluxo de veículos. É atribuição de guarda municipal. Organizar o trânsito, verificar infrações de trânsito, multar, é com guarda municipal. O negócio de guarda municipal tá prendendo, embarcando em caminhão? Hein? O texto garante diversos direitos aos motoristas, como a possibilidade de registrar a operação em vídeo ou fotografia. O cara tá prendendo o carro ali, ele vai gravar. Ele pode fazer isso, ele vai gravar. E o órgão responsável pela blitz deverá viabilizar o transporte para os ocupantes até o local seguro. Vai prender o carro? Então, vou providenciar o transporte aqui, você vai para casa, vou mandar você, deixar você em casa. Especialmente para crianças menores de 14 anos, pessoas maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com deficiência. E para coibir abusos, o estatuto prevê sanções administrativas aos agentes que descumprem as normas, incluindo advertência, suspensão por até 90 dias e até demissão em casos mais graves. E os órgãos de trânsito também deverão disponibilizar canais de denúncias para a comunicação de possíveis abusos. Isso aí põe fim a essa indústria de multas. Essa medida ela é importantíssima para assegurar direitos. E uma das medidas mais significativas do Estatuto é a proibição de contratos administrativos que contenham cláusulas de remuneração com percentuais ou metas de multas, taxas ou remoção de veículos. A empresa que é dona de depósito, ela vai se remunerar de acordo com as taxas, é o percentual sobre taxas ou de multas e remoção de veículos. Virou uma farra, virou a indústria. Estatuto coíbe. E serão considerados nulos os contratos administrativos que contiverem cláusulas de remuneração com percentuais de multas, taxas e remoção de veículos.
qualquer outra modalidade que caracteriza a arrecadação predatória em detrimento do cidadão. É o que estabelece o texto. Também fica proibida a prática de registrar placas de veículos através de fotos ou vídeos para aplicação de autos de infração de trânsito no momento posterior. Prática comum em algumas operações. Fotografou placa do veículo e vai jogar multa a posteriori. O Estatuto das Blitz ainda passará por regulamentação específica antes da sua plena implementação. Ele vai ser ainda regulamentado. E especialistas em trânsito que foram ouvidos pela reportagem da agência Fonte Exclusiva avaliam positivamente a iniciativa, destacando que a medida pode contribuir para reduzir abusos e garantir maior segurança jurídica tanto para agentes quanto para os motoristas. E o que diz aqui o especialista João Carlos Martins? Ele é especialista em legislação de trânsito. É uma medida que traz mais transparência e previsibilidade para as operações de fiscalização, além de coibir práticas abusivas que muitas vezes prejudicam os trabalhadores que dependem de seus veículos. Ele é especialista em legislação de trânsito. E a expectativa é que o Estatuto entre em vigor nos próximos meses após sua regulamentação completa pelo Poder Executivo Estadual. Ele vai ser ainda avaliado pela LERJ, né? Vai passar ainda pela LERJ, pela Assembleia Legislativa. Mas o Rodrigo Bacelar, nessa passagem dele nessa interinidade dele pela LERJ, essa talvez seja uma das medidas de maior impacto para conter os abusos no trânsito. É necessário que haja blitz? É. Em alguns casos. É necessária a apreensão de determinados veículos? É. Você tem verdadeiros delinquentes que estão aí de moto trafegando, fazendo motos barulhentas, sem qualquer documentação, muitas dessas motos até roubadas, utilizando moto para assaltos. É necessário que haja, mas é necessário que se tenha uma norma que coíba abusos. Nós tivemos recentemente na cidade de Campos uma iniciativa, por parte foi uma confusão, envolveu polícia militar, envolveu guarda civil municipal, envolveu um monte de gente, mas numa confusão, uma apreensão acelerada de veículos. Foi assim. Tem imagem aí, não tem? Eu vou botar a imagem. Prenderam carro de aposentados em estacionamento de supermercados, carros em finais de semana em praia, deixando as pessoas a pé. Então o que era para ser uma iniciativa séria, ela na verdade tergiversou para a algazarra, para a bagunça, para o banditismo organizado pela máfia, doutrinado pela máfia dos reboques. Parecia que a máfia dos reboques estava mandando no trânsito. Isso aí assim, descaracterizou completamente uma iniciativa que seria positiva para coibir, prender delinquentes, tirar de circulação essas motos barulhentas, essa algazarra, esses delinquentes que ficam empinando motos, colocando vidas em riscos. Essas motos têm que ser tiradas de circulação, têm que ser apreendidas mesmo. Mas só que quando entra a máfia do reboque mandando no processo, aí tumultua, aí descredibiliza. Põe as imagens aí que a gente verificou aí na cidade de Campos, por favor. São imagens? Aí, pessoal, ó. Aí, um dia de hoje aí, ó. Olha a sacanagem aí, ó. Tá vendo? Isso aí tudo rebocando, prendendo o carro e aleatoriamente a guarda municipal prendendo o carro. E guardas municipais cometendo abuso de poder. Foi um negócio assim terrível que aconteceu. Uma iniciativa que deveria ser boa, uma iniciativa que é positiva, que tem que ter. Você tem que ter blitz, você tem que ter ordenamento de trânsito. Você tem que tirar de circulação essas motos irregulares, essas motos ilegais, fica empinando. Eu já vi gente empinando, motoboy empinando moto. Fica aí todo mundo tentando proteger motoboy, mas tem muito motoboy delinquente que fica empinando moto aí. E é um pessoal arrojado, é um pessoal abusado. Tem. Você tem pessoas que trabalham decentemente? Muitos. Conheço inúmeros. Mas você tem uma parcela que acaba comprometendo toda a categoria de motoboys. Eu tenho sorte que sou atendido por muito motoboy simpático. Mas eu já tive problema no trânsito e motoboy falando gracinha. Sorte que a gente guarda, a gente sabe quem é, né? A gente quando vê, reencontrar, a gente vai saber. A gente sabe o que as pessoas fazem no verão passado. Olha aí. Uma das blitz realizadas aí nas ruas
nas ruas de Campos. Então isso deu um barulhento, foi um desgaste tremendo para o prefeito da cidade, aí, o Vladimir Garotinho. Eu estou usando a cidade de Campos como parâmetro, mas não é o único lugar que ocorreu isso não. Isso ocorreu em cidades da região dos Lagos, ocorreu em várias outras cidades no estado do Rio de Janeiro, porque essa máfia do reboque ela se organizou em vários lugares. E é tão organizada a máfia que eles conseguem instituir leis que amparem a atuação dessas máfias. Elas conseguem se institucionalizar porque tem os seus lacaios dentro de parlamentos, tem os seus lacaios dentro de governos, tem ali os seus agentes, tem ali os seus longamanos dentro desses governos para operar e para sangrar bolso da população. O estatuto vai passar agora por uma regulamentação, vai ser apreciado na LERJ e tomará que comece a vigorar o quanto antes e que passe o rodo nessa máfia do reboque. Vamos ouvir aí o que diz o Rodrigo Bacelar, o governador interino. Olá, pessoal. Em sintonia com o governador Cláudio Castro e com a LERJ, estamos enviando hoje o Estatuto das Blitzes, que vai organizar os procedimentos dessas operações, evitando que trabalhadores sejam prejudicados com seus veículos apreendidos e com cobranças de taxas abusivas. Blitz é para coibir e identificar bandidos e graves infrações, não para prejudicar trabalhadores do nosso Estado. Todos os detalhes sobre o Estatuto serão disponibilizados nas redes do Governo do Estado. Essa é uma luta que começou na LERJ e em nossa Comissão de Combate à Desordem Urbana com os nossos bravos deputados Alan Lopes, Felipe Poubel e Rodrigo Amorim, e que hoje vira um projeto de lei. Vamos em frente com trabalho e coragem. Olha aqui, ponto para os deputados, tá? Ponto para os deputados. Capitalizaram bem isso daí. Escolheu uma pauta boa, uma bandeira boa. Por quê? A máfia dos reboques, assim como a máfia da água, a máfia do esgoto, é odiada pela população. E o que eu aconselho é que guarda municipal nunca faça greve, porque é greve que nunca vai ter apoio da sociedade. Greve de guarda municipal, porque conseguem comprar o ódio da sociedade. A sociedade não é simpática ao trabalho da guarda municipal, isso por culpa dos próprios agentes de guarda municipal, que fazem questão de se antipatizar com esse tipo de medida e trabalhando em prol, com todo o respeito aos bons guardas municipais que tem e que não corroboram com isso. Mas, infelizmente, essas guardas municipais, a maior parte dos municípios aí, elas se compactuaram com essa máfia. Se compactuaram com essa máfia. Você vê um episódio aí, põe aí, tem áudio? Mãozão, deixa eu falar aqui. Sabe que você não pode meter a mão na chave de ninguém. Eu não tomei a chave, tá? Eu pedi a ele. Princípio, agora vamos lá. Avisei pra ele. Então, beleza, olha só. Então, assim, cadê a chave dele? Vamos organizar. Então, não, pode. Cadê o reboquista? Não vai subir carro nenhum. Não, tudo bem. Já foi. Já baixou, já fez tudo. Isso aí vai ingressar com o processo administrativo. Vamos resolver aqui. Deixa eu resolver aqui. Aí depois a gente vê outras situações. Era pra estar em mãos. Cadê? Não, você tá pedindo. Não, já pediu. Olha só. A operação tá suspensa, não aborda pra ninguém. Ó, não abordar ninguém mais. Acabou. Tá todo mundo com a chave? Eu não tô com a minha Cadê a chave do carro dele, irmão? Veja bem, Cadê o reboquista? uma blitz sem ordem de serviço, isso é no Rio de Janeiro, não é? Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, uma blitz sem ordem de serviço, apreendendo legalmente, tomando a chave dos motoristas no peito. Isso no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de abuso tem que ter um estatuto, tem que ter uma norma que discipline isso. Não pode ser terra de ninguém, não. Isso aí é bandalha administrativa. Não pode ser desse jeito, não. Coisas assim absurdas que ocorrem por falta de norma. Agora não tem norma, vai ter o estatuto. Vai vigorar o estatuto, quem discordar que vai contestar com a constitucionalidade, que lute, vai contestar aí a constitucionalidade da medida, mas que é necessário, meu Deus do céu, e digo uma coisa, já chega tarde para disciplinar isso.